Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Lembrei da irmã Geni, né? Aqui com a gente hoje. Eu congreguei na igreja bereana no ano de 95, junto com a irmã Geni. Eu estou ficando velho, não sei você, né? 95. Bom, prazer tê-la aqui, todos vocês, sejam todos bem-vindos. O pastor Pécio me convidou e eu fiquei contente com o convite. Ele tinha dúvidas se eu poderia pregar ou não, por uma situação um tanto difícil que minha família está passando, né? E eu acabei não avisando a seus irmãos, mas hoje está completando 8 dias que minha irmã faleceu. A irmã mais velha, a Beth, Elizabeth. A Beth, por ser mais velha, ela era um tipo assim de mãe, sabe? Sabe aquela que não erra o chinelo, né? Quando atira o chinelo acerta. Ela era um tipo assim meio durona e tal, e ajudou a criar a gente. Então foi algo assim meio, não estava bem esperando. Ela já tinha alguns problemas de saúde, fez bariátrica e andava enferma e tal, mas a morte dela teve a ver com insuficiência respiratória. Entre 6 da tarde a 8 da noite ela faleceu no domingo passado. Ela, acho que fumou também por alguns anos, e eu acho que isso acabou ajudando a agravar um pouco mais. Mas eu e minha família, a gente foi para o velório, e lá eu fui convidado a pregar. E tem aquele negócio lá na minha família de que vai você que é homem. Sempre assim, você que é o homem, né? 7 irmãs e só eu de homem, então algumas coisas sobram para mim mesmo. E aí eu falei para aqueles irmãos que de 1 ano e meio para cá era a 3ª vez que eu estava dirigindo palavras a um público diante de um ente querido, né? Primeiro a minha irmã Zane, aqui em Congonhal, depois o meu pai aqui mesmo em Jacutinga, e agora a minha irmã em São Paulo. E o pastor João Carlos estava lá, deu uma ajuda, foi uma bênção para nós naquele tempo. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 11. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse Evangelho. E eu quero pensar em alguns minutos aqui com vocês a respeito de um assunto que assim, é bem vivo para mim nesse tempo, e talvez para você, um assunto que foi vivo na vida de muitos servos de Deus, servos fiéis. É o assunto dúvidas. Quero pensar com você um pouco a respeito desse assunto, dúvidas. E lembrando que não é duvidar, né? Não é o verbo, é o substantivo, dúvidas. O verbo ele é pecado quando se trata de Deus. A gente duvidar de Deus é pecado. Mas a dúvida em si, ela não é pecado. Se porventura você não teve dúvida alguma vez sobre a obra de Deus, sobre alguma coisa voltada para Deus, você está na frente de pessoas como Abraão, João Batista, Jó, Abacuque, Asaf, e aí a gente tem um grupo grande de pessoas que, vez por outra, tiveram dúvidas. Nós acabamos de cantar um cântico, eu contei por mais de 15 vezes, eu acho que foi 15 vezes talvez. Quem é este? Quem é este? Claro que parecia até uma pergunta retórica, né? E a resposta vinha, o seu nome é Jesus tal. Mas tem aquela pergunta. E essa pessoa a qual nós vamos ler, João Batista, por exemplo, ele é alguém que ele teve um momento de dúvidas, né? E ele lança uma pergunta para o Senhor, que a gente vai ver já no texto. O início da história que nós conhecemos na Bíblia, nós temos a história de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, e eu pensando um pouquinho a respeito daquele casal, se eles tivessem dúvidas
ao invés de duvidar. Imagine Eva está lá no jardim e aí Satanás lá entra naquele animal, né? E lança uma dúvida lá. É assim que Deus disse? Imagine Eva, se eu não tivesse dúvida. Olha, ele falou isso mesmo, ele disse assim, 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 mas por quê? Olha, é que Deus sabe que se você agir dessa maneira, você vai ser igual a ele. Imagine só. Ah, é? Quer dizer que não vai ser assim do jeito que ele falou? Ah, tá. Olha, ele veio me visitar à tarde. Normalmente ele passa aqui para visitar a gente à tarde. E eu vou falar esse assunto com ele. Vou falar do que você está dizendo que ele é egoísta, né? Só quer o poder para ele. Você está dizendo que ele é mentiroso, que ele não falou a verdade para mim. Imagine aquilo, né? Talvez a história teria sido outra. Mas a gente conhece a história e sabe, tanto Eva quanto seu esposo preferiram duvidar de Deus. E aí veio o pecado, como nós conhecemos a história. Olhando a vida de João Batista, lembrando algumas coisas em relação a esse homem. Um homem que o próprio Jesus, em Mateus 14, está aqui mais para algumas páginas, Jesus vai dar um testemunho sobre esse homem, o maior profeta, já nascido de mulher, né? Naquela época o maior profeta. E esse homem, então, ele vai até o Jordão, Jesus vem até ele batiza Jesus, nós conhecemos a história, ele vê o Espírito Santo vir sobre Jesus em forma de pomba, ele ouve a voz do céu dizendo, este é meu filho amado. Então é algo incontestável, tá? Todas as provas, todas as evidências estavam ali, estavam com João. João não se acovardou diante do pecado, ele apontou o pecado de um rei, o Herodes, ele é preso, lá ele é morto, né? Ele vai ser morto aqui no capítulo 14, e esse homem, uma vez que ele está preso em dificuldades que estava passando, esse homem manda fazer uma pergunta para Jesus, que é o texto que nós vamos ler do verso 1 até o verso 3 do capítulo 11 de Mateus. A palavra de Deus, ela nos diz assim: quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e a pregar nas sinagogas da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Essa é uma dúvida. É o Senhor, o Messias, que há de redimir Israel? Ou eu devo esperar algum outro? Eu, ou talvez você, a gente iria censurar João em instantes. Espera aí, mas como assim? Eu não acredito que João tenha mandado fazer uma pergunta dessa. Ele ouviu a voz. Onde que está aquele homem que disse, eis o Cordeiro de Deus? Cadê João? Mas a atitude de Jesus vai ser diferente em relação a esse homem, e a gente vai vendo a história. Mas eu quero pensar com você alguns momentos em que facilitam, momentos propícios para essas dúvidas em que são lançadas na minha mente, no seu coração, e no caso aqui, em relação à obra de Deus, que é o que João está fazendo. E um desses momentos é quando Deus faz silêncio. Quando Deus faz silêncio, é um momento propício para o meu e o seu coração em sofrimento, a gente começar então a fazer perguntas para Deus. Isso aconteceu na vida de Abraão. Jó deve ter feito 16 a 20 perguntas, é o que os teólogos falam, que ele faz para Deus. Embora Deus vai responder mais de 70 vezes para ele. Então são esses momentos difíceis.
Deus fazendo silêncio. Na história, quando é tratado o assunto da história na cronologia, é falado a respeito de um silêncio de Deus por 400 anos. É aquela história entre, acho que é Zacarias, Malaquias, até a chegada de João Batista. Então os teólogos entendem que esse período foi um período de 400 anos, onde é comentado, é falado a respeito do silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, ele é algo que incomoda a mim e a você. A resposta de Deus para a nossa vida, a gente quer para quando? É para ontem. Está doendo, será que o Senhor não está vendo, né? O que é que será que incomodou tanto os discípulos em tamanha dificuldade quando passaram? Era o silêncio. E vez por outra, Deus faz silêncio com toda a soberania, a autoridade que Ele tem. Ele pode ficar em silêncio quantas vezes Ele quiser. Eu e você que às vezes não nos comportamos como servos que deveríamos ser, e nós queremos colocar Deus na parede, empurrar Ele e dizer: o Senhor precisa me dar a resposta. Ouvindo João o que Jesus estava fazendo, é o texto. O que é falado a respeito dele, de João Batista? Talvez ele tenha perguntado aos discípulos. Tá bom, ele está curando os enfermos, está expulsando os demônios, mas e a mim? O que é que tem falado em relação a mim? Se ele vai restaurar o reino agora, então tudo bem, é por questão de dias, minutos, eu não sei. O problema está resolvido. Então pergunta para ele. Lembra que João é o último profeta do Velho Testamento que chega até ali. Agora Jesus inaugura uma nova era, onde o Messias prometido havia chegado. João sabia disso, mas quando Deus faz silêncio, João agora tem dúvidas. Alguns teólogos chegam a, não sei se por medo de atribuir a João assim, um momento de fraqueza, não sei. Alguns teólogos entendem até que essa pergunta era direcionada para os discípulos. Eu tenho um grupo de discípulos, eu quero fortalecê-los, envio ele até o Messias fala: realmente eu sou o Messias, e meus discípulos se fortalecem. Isso é uma corrente teológica que existe nesse pensamento, mas isso é assim, um pouco de talvez medo de atribuir a um homem com aquela envergadura espiritual que tinha o João Batista, de sentir um momento de fraqueza. E nós somos pó, nós sabemos disso. Paulo chega a dizer que ele era o que era por causa da graça de Cristo que abundava nele. E eu e você não somos talvez diferente disso. Então, naqueles momentos de sofrimento, de angústia, momentos em que o mundo traz e apresenta para a gente, era tão bom, mas tão bom, que Deus fizesse com a gente como fez com alguns, né? O apóstolo Paulo, por exemplo. E Deus se colocando ao lado de Paulo disse: importa que você vá até Roma, você dê testemunho. Seria tão bom para nós, seria tão bom que o anjo viesse lá na cela, né? Está lá Paulo e Silas presos, ou os dois lá, mas a questão de Pedro, que era o que eu queria me referir, está Pedro preso lá, e o anjo vem lá e as correntes caem, as portas abrem, gente, é maravilhoso, mas nem sempre é assim. Quando lemos Hebreus 11, homens dos quais o mundo não era digno, esses homens foram mortos ao fio da espada, andaram errante pelo deserto, descalços em covas, e essas pessoas, muitas delas, morreram sem ter a resposta de Deus, sabendo que Deus tinha algo superior para elas. Eu pude atribuir lá no velório da minha irmã, eu pregando lá, eu pude fazer uma comparação dos 3 familiares meus que partiram, 1 ano e meio para cá.
e eles tinham algo em comum, aqueles três. Eles não tinham curso superior, nenhum dos três fizeram curso superior. Não tem nenhuma rua o nome deles, como tem os artistas aí, os políticos, as pessoas importantes. Eles não tiveram nada disso, não teve seu nome, entre aspas, na história. Mas os três eram servos de Deus. Os três serviram a Deus, salvos na pessoa de Cristo Jesus. Tenho esperança de encontrá-los um dia. O pastor João disse que depois que eu preguei, ele disse: olha, eu estava aqui louvando a Deus pela sua vida, que você conseguiu, que a minha irmã foi velada na mesma sala que a filha dele foi velada, lá em São Paulo, lá no cemitério Chora Menino. E ele disse: olha, há alguns anos eu estava aqui, eu não consegui pregar, era minha filha que estava num caixão, né? E eu digo: bom, tem um monte de irmãos orando por mim, e Deus está ouvindo alguns deles. Deus está ouvindo as orações e respondendo de alguma maneira, porque até eu tenho medo das minhas emoções. Verso 2, o texto quando diz assim, no verso 2, de João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Ouviu o que o Senhor estava fazendo. O segundo momento propício em que nós temos algumas dúvidas na nossa mente, no nosso coração, em relação à obra de Deus, é quando Deus parece não se importar com a gente. E aí lembre-se da palavra colocada à frente, quando Deus parece não se importar. Existe alguém lá fora que está sendo curado? Tá, João, Jesus está fazendo. Existe alguém que está sendo liberto dos espíritos? Tem, João, está sendo, o Senhor está fazendo. Mas porque nada é mencionado sobre mim, nada é falado, o ministério está continuando, né? Sem aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. E quando Deus parece não se importar. Os discípulos de Jesus tiveram essa experiência e parece que não foi uma experiência muito boa. Eles chegam até dar uma bronca, né? O Senhor, né? Olha, a embarcação aí afunda, mas não afunda, o Senhor está dormindo, né? Está lá como parece que nada. Espera aí, não é bem assim. Como diz o Hernandes, a sala do trono de Deus continua ocupada. Ele continua no controle das coisas, ainda que ele pareça não se importar com a gente. Moisés chegou diante de Deus aflito. Lá tem um faraó atrás, tem um mar vermelho na frente, e ele clama ao Senhor, o Senhor tem que puxar a orelha dele. Olha, Êxodo 14, verso 15 diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quando Deus parece não se importar. Deus, ele tem uma maneira tão especial, irmão, tão singular para ganhar a nossa atenção, que é o sofrimento. Lamentavelmente, Deus ganha a nossa atenção mais no sofrimento, né, mais nos velórios, do que nos aniversários. Não era para ser assim, é claro. Não era. Mas nós somos fracos e Deus sabe disso. E vez por outra, Ele permite que eu e você, nós passemos por essas dificuldades, e aí a gente consegue olhar para cima. Porque enquanto Deus está operando e fazendo na nossa vida, e a abundância está chegando, é o meu bolso, é o meu trabalho, é a minha condição. E João então manda eles perguntarem, então, e o Senhor vai, olha o que o Senhor faz no verso 4, né? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. E aí Jesus vai fazer uma série de milagres aqui. Irmãos, algo que eu devo aprender com João, mesmo em situação difícil como essa que ele está passando, e que serve para a minha vida e para a sua, nas nossas dúvidas, na nossa fraqueza,
direcione sua pergunta, sua dúvida, sua fraqueza para Deus. Dirija para a pessoa certa, que é o Senhor. João não podia ir até Jesus, ele estava preso. Mas ele tinha os seus discípulos e ele manda até o Senhor. Ainda que, entre aspas, corresse o risco de ser censurado, que talvez eu e você fizesse isso. Mas vai na pessoa certa, né? Chega até o Senhor e fala da sua fraqueza, da sua luta. Para quem que eu tenho procurado ir nesses dias difíceis para a minha vida? Eu tenho que buscar o Senhor, seja de madrugada, e eu não sei porquê, mas eu já tenho mais de um mês acordando 3 horas da manhã. O pastor Pécio um dia disse que, às vezes, quando Deus, quando a gente perde o sono, assim, umas 3 horas da manhã, é Deus querendo ganhar a nossa atenção para a gente conversar com Ele, né? E eu, esse dia, falei: Senhor, eu já conversei tudo, eu queria dormir um pouco, mas eu e você, nós devemos ir até o Senhor e lançar diante dEle as nossas dúvidas. Uma das maneiras, a palavra do Senhor. Olha aquilo que Ele disse para nós. Qual foi a promessa? Mas tem uma igreja aí que ela falou que vai ser... Não, o Senhor me advertiu: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tempos difíceis como eu e você estamos vivendo. E você não tem sido de alguma maneira atingido, afrontado pelas ideologias e pelo mundo que aí está, tem alguma coisa errada comigo ou com você. Então Deus, Ele ganha a nossa atenção no sofrimento. Virando uma página da sua Bíblia, uma ou duas aí, Mateus 14, nós vamos ver, são 4 momentos. Eu já vi 2 e vou deixar mais 2 com os irmãos. Momento em que Deus, Ele parece não se importar, o momento em que Ele faz silêncio. E aqui no capítulo 14, é como se Mateus tivesse fragmentado a história, mas aqui ele vai fazer a explicação daquilo que aconteceu com João e como aconteceu, né? Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. E disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderosos milagres. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodia, a mulher de Filipe, o seu irmão. O terceiro momento, pelo menos aqui em relação a João, é quando o ministério, quando aquilo que Deus deu a mim e a você para fazer, aquilo é interrompido. João tinha um ministério promissor, irmãos. Todas as pessoas o consideravam como profeta. Mesmo que um ímpio como esse, um filho das trevas, chamado Herodes, um homem perverso e mau, né, tinha no coração o desejo de matar João. Era o pecado de João. Olha, você está em pecado, você está em erro aí diante de Deus. Esse era o pecado de João. Não havia assassinado ninguém. Mas Herodes queria matá-lo. Então, um homem com todo esse ministério, e ele é interrompido por um elemento mau, perverso. Então esse momento é um momento que a gente começa a perguntar a Deus: Senhor, e como vai ser isso ou aquilo? E eu tenho um exemplo bem na minha vida, bem vivo nesse sentido. Há 1 ano e meio atrás eu estava lá em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, extremo sul da Bahia, e a gente tinha ido para a aldeia, na Mata Medonha, no domingo, e eu cheguei então na segunda-feira, eu fui ver os áudios que alguém tinha mandado para mim, e um deles era da minha irmã, de uma das minhas irmãs. E no áudio estava assim: João, se você quer ver a sua irmã Zane viva, vem para cá. Isso numa segunda. Simone já estava meio adoentada e tive que arrumar as coisas e correndo. Eu queria ver minha irmã viva. Que notícia, como assim, se quiser vir? E aí a gente arrumou as coisas e veio meio que às pressas para cá. Consegui ver minha irmã, ajudei, orei com ela, tive um testemunho maravilhoso dela e tudo. E aprove a Deus, eu acho que 16 dias depois, levar minha irmã
E sofremos um pouco, meu pai estava adoentado, cuidei dele um pouco, a igreja aqui orando por a gente e tal, tive que voltar para o ministério. Voltei para a Bahia. Estava 3, 4, acho que 5 meses que eu estava lá. A gente estava numa programação de batizar algumas pessoas. Eu estava ensinando 2 jovens a questão de liderança e já estavam dirigindo o culto, né, e as coisas. Então, digamos assim, que estava tudo indo bem. É aquilo que o missionário gosta, né? A gente chega num lugar para plantar semente, é difícil, mas ali eu já estava colhendo. Eu acho que é uma das melhores horas assim, para o missionário é aquela hora, você está colhendo alguns frutos. E então, 5 meses depois, aí um outro áudio de já uma outra irmã e disse: olha, o pai foi para o hospital, os médicos disseram que ele não sai mais de lá, né? Ele vai ficar lá até falecer, que já está comprometido alguns órgãos e tal, ou seja, venha para cá. E aí eu arrumei todas as coisas, vim, e ainda consegui ver o meu pai com vida, sóbrio, né? E na noite em que ele faleceu era o meu plantão, eu fiquei com ele morreu na minha frente. Eu nunca tinha visto ninguém morrer e vi meu pai. Então foi um momento difícil, de luta e tal, e enterramos meu pai, os irmãos acompanharam, mas eu tinha 3 dias depois, eu tinha um exame marcado para minha esposa, lá em Pouso Alegre. Já marcamos de lá mesmo, da Bahia, nós marcamos. A gente ia para Itabuna e teve que mudar toda a história, viemos para Jacutinga. Então, 3 dias depois fui lá, e diante daquela médica lá, com alguns exames que ela pediu e tal, 3 dias, ela falou assim para minha esposa: você está com câncer na medula. E não é algo terminal, tem cura, tem como conviver com a doença e tal, mas você tem um câncer. E nós vamos tratar isso. Irmãos, eu e minha esposa, nós ficamos uns 20 minutos dentro do carro em silêncio. Uns 20, né? E mulher gosta de conversar, né? Só mulher gosta de conversar? Acho que o homem também conversa. Mas nós ficamos 20 minutos, mais ou menos. E assim, aquela palavra câncer, para dentro, estava tão viva, associada à sepultura, que aquilo nós ficamos meio que sem chão. Ficamos ali uns 20 minutos. Os irmãos conhecem o resto da história, que eu estou para cá já tem mais de um ano, né? Eu só fui esse ano lá porque tinha que batizar algumas pessoas e o pastor Expedito fez questão, não sei para quê, lá tem tantos pastores, mas me convidaram e eu fui, foi uma bênção lá, estava aqueles irmãos. Então tudo isso leva, vez por outra, a gente perguntar: Senhor, mas são tão poucos os que querem fazer a tua obra, não são muitas pessoas, e desde a época de Jesus, né? Rogue ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores, desde a época dele. E está lá a gente trabalhando e de repente precisa interromper aquele tempo. E nós então interrompemos e estamos para cá, os irmãos lá continuam. Deus levantou um irmão lá, o irmão Marivaldo, que eu tenho orado por ele, tenho acompanhado os trabalhos, mas não foi muito fácil nesse sentido. E João, com todo aquele ministério promissor que ele tinha, precisou agora se retirar por um tempo, por questão de algumas grades, e até amarrado ele estava, né? Verso 6 diz assim, verso 5, Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e o agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou-lhe que lhes fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Quarto e último momento em que nós temos lutas e dificuldades assim temos as dúvidas em si, que é o assunto nosso, é quando os ímpios triunfam, quando eles crescem. No dia do aniversário de um filho do diabo, o filho de Deus morreu, perdeu a cabeça.
foi morto por um adúltero naquele dia. Então isso causou nos discípulos, causou em alguns homens de Deus, inclusive a gente pensando em Moisés, Abraão, Elias e outros, causa neles coisa do Senhor. Até quando? É o tipo de pergunta que até nos céus teve. Tem umas almas que foram decapitadas e eles estão lá debaixo do altar e eles clamam ao seu Senhor: até quando o Senhor não irá julgar, aqueles ímpios? Então são momentos assim difíceis, são momentos em que os ímpios triunfam. É a dificuldade minha e a sua. Aquele clássico Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele tem as suas dificuldades até ele entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus, e aí ele vê o destino desses ímpios. Irmãos, esses últimos tempos os ímpios têm triunfado de uma maneira meio que assustadora. Sempre triunfaram, já está lá na porta do Jardim do Éden, nós já encontramos Caim e Abel, um servindo a Deus e o outro não servindo, e quem é que morre? É Abel, é um recado para nós. Mas a impressão que dá é que nesses últimos dias tem se alavancado de uma maneira tão grande que chega a assustar. Você já viu como as ideologias estão aí? Já viu como as pessoas têm demonstrado o ódio por Deus, mas de uma maneira tão descarada que não há nem disfarce mais, que no passado se disfarçavam. Então aí, a esperança para os que leem a Bíblia e creem naquilo que Deus tem é que Deus tratará disso um dia. Mas essa talvez seja a minha dificuldade, e a sua é esperar, é olhar para esse dia com os olhos do Senhor. Teve agora uns jogos, está tendo uns Jogos Olímpicos, eu não acompanhei, mas algumas pessoas lá apresentaram, e lá é a ceia, Jesus fazendo a ceia, e tirando sarro alguma coisa, mas sempre fizeram. Só que agora é de uma maneira um tanto mais descarada e covarde. Eles são muito covardes. Eles não tiveram coragem de mexer uma vírgula no Alcorão. Mexe uma. Lá tem um negócio, um tabloide lá naquele país, que vez por outra eles criticam o Alcorão, mas andaram soltando umas bombas lá, e aí pararam, porque são covardes. Eu costumo dizer que contra a Igreja de Cristo, qualquer vira-lata se transforma em pitbull. Eles crescem para a Igreja de Cristo, mas Deus tratará um dia. Esse ímpio aqui, chamado Herodes, é de um filho de Deus, de um homem santo, mas um dia também ele partiu para a eternidade. O problema agora é onde ele está. O problema é o que vai enfrentar diante do Senhor. Então, se fizeram com o teu mestre, o Filho de Deus, pregando numa cruz, como diz o Neto, a primeira vez que conseguiram colocar a mão em Deus, pregaram ele numa cruz, se fizeram isso com ele, o que não vai fazer com os filhos? Eu estava conversando com minha mãe recentemente, eu falei para ela que o ser humano odeia Deus. Ela, será? Odeia, não é que não gosta. O ser humano, ele odeia Deus. Se eles pudessem pegar Deus, colocar e dizer, vai cuidar do seu céu e deixar o nosso mundo aqui que nós não tocamos, o ser humano fazia isso. Era certeza, não tem dúvida. Mas eles odeiam a Deus, e Deus um dia tratará com cada um com seus inimigos. Irmão João, que mensagem difícil, que mensagem dura. Mas a Bíblia não fala tanto de amor, e a Bíblia não fala tanto. Deus ama sim, e Deus quer salvar. Deus quer salvar cada um. A Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não quer dizer que Deus não vai matar o ímpio. Ele é soberano e pode matar, mas Deus não tem prazer. Por isso, o nosso evangelismo, a nossa pregação e tudo aquilo que nós temos aprendido com o nosso pastor, a falarmos para as pessoas. Mas o mundo, de maneira geral, odeia Deus. E os ímpios têm triunfado, sim. Por essa razão, eu e você não devemos nos associar. O ímpio, ele vai poder mentir para você, e você não vai poder mentir para o ímpio.
Eles podem te roubar. Você não poderá roubar. As pessoas é pecado e Deus trata com você, você é filho. Portanto, irmãos, essas quatro lembranças que eu trouxe para os irmãos de momentos em que a gente tem dúvidas em relação à obra de Deus, Deus entende a nossa fraqueza e não nos censura, como não censurou João. Pelo contrário até, ele confirmou, vai lá, fala para o João, vê o que vocês estão vendo. Ou seja, eu sou o Messias, aquilo que Isaías escreveu no capítulo 33 está se cumprindo. Eu sou o Messias, eu sou aquele que viria. Diz a João que fique tranquilo nesse sentido. Eu tenho os meus planos. A sala do trono de Deus continua ocupada. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou orar e após a oração, pastor Tiago, tem mais algum aviso, alguma coisa? Após a oração, então, nós estamos encerrando esse nosso tempo aqui. Mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que veio nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pelo Teu nome, por Tua graça, por Teu perdão, Senhor. Obrigado que o Senhor, como até já foi falado essa noite, o Senhor é o Deus que conhece os nossos corações. É o Senhor que sonda os nossos corações, a nossa vida. O Senhor sabe o que nós necessitamos e pedimos que o Senhor continue nos ajudando naqueles momentos de fraqueza, de dúvida, Deus, que a gente possa achar refúgio no Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, mesmo que a gente não entenda alguma coisa no momento. Eu Te louvo porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem nos guardado. Te louvo, ó Deus, pela vida dessa igreja. Obrigado que ela continue sendo esse farol aqui e que a Tua palavra continue sendo pregada nesse lugar, a Tua palavra fiel, Deus. Obrigado por cada líder, cada membro, cada pessoa, Deus, que tem entrado nesse lugar para ouvir a Tua palavra. Continue abençoando as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém.